Boa noite. É muito bom estarmos aqui, né? Eu sempre digo que quando aqui chegamos, a gente acalma nosso coração, a gente troca energia, né? A gente troca olhar, principalmente aqueles que hoje aqui vêm pela primeira vez também vão sentir isso. E aí eu não tenho dúvida que Jesus está aqui conosco, né? Afinal, ele diz que onde houvesse um ou mais rezando junto com ele, lá ele estaria. E todos nós saímos sempre daqui melhores do que chegamos. Bom, essa palestra, eu me baseei nela numa conversa que eu tive com Manolo Quesada, né? Manolo Quesada, um médium muito conhecido, muito querido, que fez muitas palestras aqui no GESB e que desencarnou de Covid, né, durante a pandemia. E um certo dia eu estava passando por algumas dificuldades na minha vida, e ele sempre muito aberto, a gente batendo um papo, falei, Manolo, eu não aguento mais, está acontecendo tal coisa na minha vida. E ele virou para mim e falou assim, você já leu meu livro, A Vida é Fácil, Nós que Complicamos? E eu falei, não. Ele falou, então você precisa ler. Porque eu tenho 7 filhos, sou casado, tenho 3 gatos, 4 cachorros e faço palestra todo dia, além de trabalhar. Então a vida é fácil, nós que complicamos. E me deu o livro. Obviamente, eu deixei o livro de lado. Ficou parado e eu não li nem uma folha. Veio a pandemia e aí o Manolo desencarnou. Quando eu recebi a notícia, né, o WhatsApp, a gente que tem WhatsApps dos grupos de centro espírita, né, se lamentando, eu falei, nossa, aquele dia ele me deu aquele conselho e eu não li o livro. Vou ler. E fui ler e percebi que fazia realmente muito sentido, né, porque a vida é fácil, é a gente que complica. E por isso autolibertação, a gente se libertar dessas complicações, dessa complexidade que a gente torna a nossa vida. Se a gente parar para pensar nos dias atuais, a gente vai ligado às redes sociais, nos tornando em pessoas sempre buscando algo mais. Se eu tenho um carro, eu quero aquele outro carro. Se eu tenho uma casa, eu quero aquela outra casa. O meu marido não está legal, da vizinha é mais legal. A minha esposa não é legal, chego em casa e ela não faz nada para mim. Meus filhos não saem da internet. Meu emprego, horrível, não aguento, todo dia, um fardo eu sair da minha casa para ir trabalhar. Parece que é um pesadelo. E assim a gente vai vivendo, se tornando escravos daquilo que a gente não tem, buscando sempre aquilo que a gente não tem e deixando de viver, de curtir aquilo que a gente tem no dia a dia. Né? Todos nós temos uma moradia, temos um teto, todos nós conseguimos nos transportar, quer seja de veículo próprio, quer seja de transporte público. A gente tem hoje os aplicativos que facilitam a vida. Todos nós temos alimentos, tenho certeza que todo mundo aqui consegue se alimentar, uns um pouco mais com dificuldade do que os outros, mas todos se alimentar. E todos nós temos celular, ou quase todos nós, com internet. Então isso faz com que a nossa vida, na verdade, seja ótima, seja perfeita, mas a gente fica preso, refém daquilo que a gente não tem, buscando sempre aquilo que a gente não tem, e se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a vida está lá, nos tornando infeliz, sempre frustrados, querendo algo diferente, ao invés de olharmos para nós, olharmos para aquele que temos do lado, e aproveitar, e curtir o momento, curtir o dia. Hoje todo mundo conseguiu curtir o seu dia? Eu espero que sim. Porque se está todo mundo aqui encarnado, pelo menos eu espero que todos que eu esteja vendo realmente estejam encarnados. Todo mundo aqui encarnado, ou seja, todo mundo conseguiu fazer as tarefas que tinha para fazer ao longo do dia. Né? Trabalhar, limpar a casa, fazer comida, levar o filho ou o neto para a escola e assim por diante. Então nós tivemos um dia legal, conseguimos atingir os objetivos e um dos objetivos finais é aqui estarmos. Conseguirmos vir até aqui. Parece pouco, mas não é. O mundo tem 3 bilhões de pessoas como nós. Quantos se dedicam a tirar
1 hora de um dia que tem 24 horas, de uma semana que tem 7 dias e de um mês que tem 30 dias para vir aqui, ouvir uma palavra, trocar um olhar, como eu falei, tomar um passe e sair daqui renovado para mais uma semana. Então a gente precisa curtir, aproveitar. E aí vem a autolibertação. Como que a gente faz isso? Porque eu sei que não é fácil. Apesar de parecer simples, eu também hoje tive uma série de dificuldades e angústias no meu dia, e meu dia não foi perfeito como talvez ele deveria ter sido. Então, como a gente se liberta? O porquê da importância de a gente de se libertar disso que a gente não tem, e muitas vezes a gente nem precisa, de se libertar e poder curtir e viver o que temos. Chegar em casa agora e dar uma boa noite sorridente para quem vive com a gente. E dormir e agradecer a Deus por ter tido mais um dia. Como que a gente faz isso? Né? A gente acaba esquecendo exatamente por esses interesses pessoais. Apego às coisas materiais. A rede social, ela vai tornando a gente refém daquilo ali. E a gente busca sempre olhar o que nós não temos. A menina bonita que está lá, que é mais bonita que a minha esposa. O menino bonito que está lá, que é mais bonito que o meu esposo. O emprego do outro, que ele tirou uma foto lá, sorridente com todo mundo num happy hour, e parece que o emprego dele é os dos sonhos. O carro bonito que ele tem e eu não tenho. Então, a rede social, ela vai deixando a gente refém. Eu vou abrir um parênteses aqui, não vou dizer que nós temos que largar a rede social, porque hoje em dia ela faz parte da nossa vida, mas a gente precisa refletir, a gente precisa ponderar o quanto precisamos dela e utilizar na medida certa. E aí a gente vai se afogando nessas insatisfações, nas redes sociais, naquilo que não temos e queremos ter e sonhamos em ter, e aí vão aparecendo problemas de personalidade, como o egoísmo. Ah, Felipe, eu não sou egoísta. Às vezes a gente vê a pessoa numa foto feliz lá na rede social e bate uma inveja na gente. Bate uma inveja gigante. Né? Às vezes a gente vê a pessoa chegando, o vizinho chegando com um carro novo, e a gente já pensa, só pode estar roubando no trabalho. Só pode estar roubando no trabalho, porque eu trabalho e não consigo male pagar as contas. O cara apareceu aí com um carro, esse carro aí deve custar uns 150 mil reais. E aí a gente vai sim adoecendo, nos tornando egoísta, amargo, insatisfeitos com a vida. E automaticamente as doenças vão aparecendo. Doenças materiais, físicas, que a gente sente. Aí no dia seguinte eu passei um super nervosismo. No dia seguinte eu acordo gripado, ou eu acordo com desarranjo intestinal, ou eu acordo com uma dor de cabeça, ou com uma palpitação no coração. E a longo prazo isso se torna crônico. Ou doenças de cunhos da alma, como depressão, ansiedade, tristeza, pânico, irritação. Hoje eu passei por um susto trabalhando. Estava lá na minha mesa e o companheiro do trabalho lá estava no telefone, do nada ele desligou o telefone berrando com quem ele estava e deu um tapão na mesa. Eu quase desencarnei ali. Aí eu fui acalmar ele primeiro, antes nem perguntei o que tinha acontecido, porque eu quase desencarnei e, na minha opinião, ele também quase desencarnou ou vai ter um infarto tão cedo, de tão nervoso que ele ficou por uma coisa que ele estava numa ligação com um telemarketing de uma empresa. Né? Dessas empresas que a gente recebe ligações o dia todo. E aí aparece câncer, infarto, AVC e suicídio. Né? A gente trabalha bastante aqui na Casa Espírita o suicídio, porque é uma doença emocional. Né? Voltada para o quê? Voltada para a insatisfação, para se sentir sempre irritado, sempre sozinho, e aí vai adoecendo nossa alma. Qual a cura? Como que a gente sai desse cenário? Eu costumo dizer que, e para mim serviu dessa forma, e serve dessa forma, que o grande lance do centro espírita é, ele te tira do olho do furacão. A gente vem no centro espírita, a gente está totalmente perdido muitas vezes, a nossa vida está um turbilhão de problemas.
E eu costumo dizer também que Jesus ele nos ampara, mas ele é igual uma muleta, né? Ele não vai carregar a gente a vida toda, todos os dias, né? Ele vai nos auxiliar, nossa perna está machucada, ele vai servir de bengala e a nossa perna vai melhorando. E aí, quando a nossa perna estiver boa, a gente vai caminhar sozinho. Jesus vai falar para nós, vai, eu estou aqui do lado, mas vai, você consegue caminhar sozinho. Então, como que a gente se cura? Qual o remédio? Como a gente resolve esses problemas e passa a acordar no dia seguinte feliz e satisfeito com a nossa vida? Acordar no dia seguinte e falar, vou trabalhar e meu trabalho é top, meu trabalho é show, meu trabalho é muito legal. E é muito legal por quê? Porque é o meu trabalho. Eu tenho que achar prazer no que eu faço. Até porque também, simultaneamente, é ele que me sustenta. É ele que me ajuda a pagar minhas contas e literalmente sobreviver. Se é minhas tarefas de casa, se é o seu trabalho em casa, como do lar, ou auxiliando, já sou aposentado e estou em casa, achar prazer nisso. Vou cozinhar, fazer uma comida gostosa, prazerosa, que vai me deixar feliz e satisfeito. Limpar a casa. Eu, Felipe, eu gosto muito de cozinhar e limpar a casa. Não faço isso com tanta frequência, mas gosto. É gostoso quando você vê que você fez aquela limpeza na casa e a casa está cheirosa e limpinha. Eu vou trazer aqui como solução, como cura, 2 passos para nós. Parecem passos difíceis? Devem ser, porque Jesus, há 2024 anos atrás, virou para nós e falou que a gente tinha que seguir apenas 2 regras, apenas 2 mandamentos, que era amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro passo para a gente identificar que nós estamos doentes, né, que seja essa doença emocional que me traz insatisfação para tudo que eu estou vivendo na minha vida, é a gente trabalhar dentro de nós a humildade. Porque a gente não trabalha, a gente nunca acha que nós estamos errados. Eu estou insatisfeito, mas a culpa é do meu trabalho, porque o meu chefe, se ele entendesse como que são as coisas, ele me daria razão. A culpa é da minha esposa, que não entende o que eu falo, que não entende que o copo tem que ficar aqui e ela deixa aqui, que não entende que ela tem que fazer comida de tal jeito e faz de tal jeito, que ela não entende que ela tem que levar minha filha para a escola a tal horário e ela leva a tal horário. Então, a gente sempre acha que a culpa é do outro. Por isso é importante, o primeiro passo é a gente trabalhar a humildade. É a gente reconhecer que nós temos defeitos e que talvez o problema esteja dentro de nós. Por isso, o Santo Agostinho disse para nós, o primeiro passo na busca da verdade é a humildade. O segundo, a humildade. O terceiro, a humildade. E o último, a humildade. Porque quando a gente trabalha a humildade, a gente enxerga, a gente respeita o próximo que está do nosso lado. Dentro desse primeiro passo, o segundo ponto importante é a gente trabalhar o nosso encontro com Deus, amar a Deus acima de tudo. Como eu, no começo da palestra, mencionei aqui, às vezes, e não vai ser estranho para vocês, talvez nossos companheiros ou amigos, quando a gente convida para vir no Centro Espírita, terça-feira, às 19h, não dá. Não chego a tempo do trabalho. Então, tem domingo, 9h. Domingo, 9h? Não dá. Eu trabalhei a semana toda, eu estou muito cansado. Domingo é o dia que eu quero dormir um pouquinho mais. E aí, se a gente parar para pensar, uma palestra, por exemplo, na terça-feira, que a gente fica aqui no centro 1h30, 2 horas, vamos arredondar 2 horas, são 2 horas dentro de um dia de 24 horas. São 2 horas dentro de uma semana de 7 dias. Então, na verdade, é muito pouco, mas quando a gente vem, ela traz nós ao encontro de Jesus. É o primeiro passo, junto com a humildade, para a gente entender, para a gente perceber que existe algo divino, que existe algo que rege a nossa vida e que vai nos orientar se a gente estiver aberto a enxergar. Tanto é que o Cristo disse no Evangelho segundo o Espiritismo, vinde a mim,
todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Acharei repouso para vossas almas. Acharemos essa paz, pois é suave e o meu jugo é leve, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vê que Jesus não falou para a gente ir lá fazer, acontecer, do mesmo jeito que ele falou para Maria de Madalena, que tinha lá um monte de pecados e estava sendo apedrejado. Ele foi e falou: quem que não tem erro, que atire a primeira pedra. Saíram. Quando ela veio falar com ele, tomar com ele a palavra, o que ele falou? Ele falou: não, mas você tem um monte de erro, isso. Não. Ele falou: filha, vá e não peques mais. Deixa o passado para trás. Então, Jesus, ele é tão benevolente com a gente que ele não vai falar para a gente ficar vendo o que nós fizemos de errado até a data de ontem. Ele vai pedir para a gente seguir em frente a partir da data de hoje. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Chorar, sofrer, faz parte do mundo. A gente fala aqui porque está no Evangelho. Vivemos num mundo de sofrimento, não num mundo de plena felicidade. Então faz parte dias bons e dias ruins. E ele continua, né, que todos os sofrimentos, misérias, decepções físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro. A gente acredita que a partir do dia seguinte, a gente pode se modificar. A gente não tem que ficar preso nos nossos erros passados, que nos machucam. E o segundo passo é a caridade. Ah, Felipe, caridade? Sim, caridade. Quem que consegue chegar em casa e perguntar para o companheiro, para o parceiro, como foi seu dia hoje? E deixar ele falar. Né? Como foi seu dia hoje? Ah, aconteceu tal coisa no meu serviço. É lógico, você faz isso, você faz aquilo, eu já sei que é isso. A gente não deixa falar. E ouvir é uma caridade. Um exemplo simples de caridade. Caridade não é ter 1 milhão na conta e sair distribuindo e fazendo caridade material. Também é caridade. E nós temos aqui vários trabalhos de caridade. Sempre que possível, a gente pede o auxílio de quem sente no coração e possui condições financeiras para nossas cestas básicas, para as pessoas de ruas e assim por diante. Mas existem várias formas de caridade. Quem pode sair daqui, pegar o WhatsApp, essa ferramenta bendita, e mandar uma mensagem para a mãe, para um pai ou para quem ama e falar: eu te amo. Às vezes a pessoa está precisando ouvir isso. Caridade, como diz aqui, é a mais meritória das virtudes. E ela é citada em quase todos os evangelhos capítulos do Evangelho, né? Sendo mais importante, fora da caridade não há salvação. Ela está atrelada à humildade, ela é eterna felicidade. Todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Né? Para finalizar, a questão meritória de todas as virtudes está no livro dos Espíritos. Né? Qual o maior mérito de todas as virtudes? E o livro dos Espíritos diz para nós que é a sublimidade da virtude no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segunda intenção. Sacrificar o interesse pessoal para o bem do próximo. Quando a gente faz caridade, é exatamente isso que a gente faz. E aí a gente se torna feliz. Quando a gente está buscando aquilo que a gente não tem, a gente está buscando pessoal. E aí a gente não está seguindo o segundo mandamento de Jesus, que é amar o próximo como a nós mesmos. Aqui são exemplos, né, de pessoas bondosas e caridosas, espíritos muito de luz: Chico Xavier, Jesus, Allan Kardec, Madre Teresa, Divaldo, Bezerra de Menezes e assim por diante. Eu vou colocar um videozinho para vocês, que é um vídeo, a gente está finalizando, né? É um vídeo de 5 minutos, mas é um vídeo que, para mim, ele me toca demais. Eu tenho certeza que vai tocar vocês.
Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Esse vídeo é bem bonito, né? Bem reflexivo. E
amar a Deus acima de todas as coisas, a gente já está amando, a gente está aqui, né? Junto com Ele, rezando, aprendendo, para seguir em frente. A gente pode sair daqui e praticar a caridade, ser misericordioso, ser bondoso com o próximo, sair daqui e mandar uma mensagem que eu te amo, pedir desculpas para alguém que a gente tenha magoado, chegar em casa e dar uma boa noite, sentar 5 minutos ao lado de quem mora com a gente e perguntar como foi seu dia e ouvir, acordar amanhã cedo e falar, hoje eu vou fazer a diferença do meu dia, hoje o meu dia vai ser perfeito. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar seguindo o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, e vamos estar sendo felizes. É só assim que a gente consegue buscar a nossa autoevolução, a nossa melhora e a nossa felicidade plena. Eu agradeço a presença de todos, a paciência de todos. Uma boa noite.